Boa tarde, Boa eu me tarde. chamo Matos, tudo bem? Laís Cardoso Rodrigues. Eu vou agora me atentar às perguntas, né? Como entrevistando. Em um campo frequentemente alvo de simplificações, qual o mito ou equívoco mais persistente sobre a psicanálise que, na sua perspectiva, merece ser desmistificado? E qual a implicação de tal desentendimento para a compreensão política da teoria e da prática A clínica? psicanálise vem sendo, há muito tempo e agora ainda também, vem sendo alvo de muitas críticas e discussões, sobretudo na utilização dela como forma de tratamento em alguns casos específicos. Hoje, a gente vê muito isso, sobretudo com relação aos tratamentos de autismo, ainda que eu não tenha prática clínica com crianças e tampouco com autistas, mas existe uma gama imensa, diversa de psicanalistas que trabalham nesse campo, que atuam com autistas e com crianças, autistas ou não, e que produzem efeitos incríveis. Vou usar um termo que não é nem tão interessante, mas assim, de evolução, ou no quadro desses sujeitos, assim, na forma de vida desses sujeitos. Então, essa é uma área que tem se levantado uma bandeira muito simplista, em que se rechaça a perspectiva psicanalítica, nessa justificativa de não haver evidências científicas, né? Que a gente conhece esse bordão, e se desconsidera os efeitos que são produzidos nas práticas psicanalíticas de uma maneira geral. Então, eu acho que hoje isso merece ser desmistificado, no mínimo para ser melhor olhado, melhor estudado, para ser mais pesquisado, porque um grupo de pessoas entende que somente uma direção ou somente um determinado resultado é o que importa, e pouco se visita do que se faz e dos efeitos que se produz a partir do que se faz. Então, eu penso que minimamente seria interessante. Eu acredito que todas as possibilidades de abordagem, desde que elas produzam efeitos, efeitos desejáveis, efeitos positivos, elas são interessantes, não tem que ser uma ou outra, mas é interessante que minimamente se conheça esses efeitos, antes de se dizer que não é indicado, né? Só porque ela não atende a um critério ou outro, ou ela não trabalha de uma forma ou outra, enfim. Bem, vamos à segunda pergunta. Considerando o panorama contemporâneo de saúde mental e o reconhecimento crescente da complexidade subjetiva, quais seriam os nichos de atuação mais promissores e quais as principais qualidades e habilidades que se mostram mais relevantes para o exercício eficaz e a sustentabilidade profissional de um psicanalista na atualidade? Veja, a saúde mental, de uma maneira geral, já é um âmbito, um nicho, como vocês colocaram, extremamente complexo e amplo. Diversos espaços podem ser espaços onde haja um psicólogo ou um psicólogo orientado pela psicanálise ou um psicanalista. As análises, aquilo que a gente chama de análise, né, desse tratamento psicanalítico que você vai ao mais aprofundado possível, né, de fazer uma análise. Qualquer lugar é um lugar onde a psicanálise possa estar, desde que seja pensada essa condição em que ela vai estar, os limites éticos e técnicos do que se faz nesses espaços. O perigoso e o complicado é fazer promessas de coisas que não combinam com esses espaços ou que não são possíveis nesses espaços, ou a própria promessa não combina nem com a psicanálise. O analista ou praticante da psicanálise é alguém que precisa estar afinado com os princípios psicanalíticos. Ele pode ser um psicólogo, ele pode ter uma outra profissão até, e para estar entendido da psicanálise, ele precisa fazer uma formação psicanalítica, que é uma formação feita em tripé. Então, ele precisa frequentar algum espaço de psicanálise, ele precisa fazer a supervisão dos casos que ele atende com um outro psicanalista e ele precisa fazer análise. Iremos à seguinte pergunta. O que despertou em você o desejo de escolher a psicanálise
como sua principal abordagem de trabalho. Houve algum momento ou experiência que marcou essa decisão? É que desde sempre eu fui uma daquelas alunas que a gente diz para vocês não serem, que é a seguinte: Sim. entra na faculdade já enviesada pela psicanálise. Vejam as teorias, vejam o que interessa a vocês, o que morde vocês. Mas eu fiz exatamente o contrário. Já entrei na faculdade mordida pela psicanálise. Eu me lembro de quando eu era criança, minha mãe, ela estudava psicanálise. Ela fazia análise e ela estudava psicanálise. Ela não é psicanalista, mas ela estudou psicanálise. Vários dos livros que eu tenho hoje foram dela. Então, eu me lembro dela estudando sobre os sonhos em Freud e estudando um pouco também sobre linguística, o que Lacan usava, os usos que Lacan fazia da linguística. Mas assim, aquilo eu acho que me capturou um pouco e de algum modo foi me conduzindo até que eu comecei a fazer análise, fui estudar psicologia e enfim, daí fui construindo o meu percurso. Vamos à seguinte pergunta, então. Em sua rotina de trabalho, lidando com grandes volumes de informação e a complexidade das interações conceituais e éticas, quais são os maiores desafios de ordem metodológica ou epistemológica que você enfrenta na aplicação e compreensão dos princípios psicanalísticos e como você os aborda para manter a decisão e a profundidade de sua análise? Um dos problemas que acontece hoje com a psicanálise é o uso que algumas pessoas dizem fazer dela, um uso um pouco desavisado. Lacan tem uma frase que ele diz assim: um analista se autoriza de si mesmo, mas não sem o outro. Muita gente fica presa na primeira parte da frase, onde o analista se autoriza de si mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma psicanálise ela não é chancelada por uma universidade, por exemplo. É o analista que se nomeia analista. Mas o restante da frase diz, mas não sem o outro. E o que quer dizer isso? Não é simplesmente você, um belo dia, dizer sou psicanalista, porque é um nome que chama clientes. É você estar naquele tripé de formação. É você ter um trabalho substancial de análise própria que permita que você consiga fazer esse acesso a esse inconsciente e que você dê provas disso a esse outro. Então, um desafio muito ético e muito Entendi. técnico para se sustentar isso. Bem, vamos à última pergunta. Considerando que a psicanálise foca no tempo do sujeito, em contraste com a urgência social, por que a prática de desenvolver a pergunta ao paciente é vista como um limite ético crucial da intervenção do analista para garantir a autonomia do analisando? A prática de devolver a pergunta, né, que você quis dizer. E muitas vezes há alguns jargões que são reproduzidos socialmente sobre a psicanálise. Então, o analista ele sempre está mudo, sempre está calado. Isso não é verdade, mas não é do mutismo, é de não responder a demandas do paciente e não necessariamente responder àquela demanda imediata que chega para você, buscando aquilo que está mais subjacente a ela, aquilo que não é tão aparente. Por isso não se trata de um jogo de perguntas e respostas. Por isso muitas vezes a gente devolve a pergunta do sujeito. O tempo do sujeito implica a capacidade que ele tem de poder lidar com certos conteúdos que, de alguma forma, estão ali, mas que não estão ao alcance dele, porque há defesas que o protegem e o impedem de acessar esses conteúdos. Os analistas advertidos, eles observam isso, eles percebem isso, e então eles começam a trabalhar em cima das defesas, furando, tentando quebrar, tentando fazer cair essas defesas, para que aí o sujeito possa acessar parte desses conteúdos. Eu amei a entrevista a você. Eu que agradeço também, né, pela oportunidade, porque é uma forma também de desmistificar e de veicular a psicanálise de uma forma mais fiel ao que ela se propõe a ser.